Irmãos, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias. No primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu quero registrar a presença do meu cunhado Francisco. Ele me acompanha em momentos que eu fui honrado durante a caminhada, desde 2005, quando eu fui consagrado a evangelista. Ele estava aqui naquele dia com a minha irmã. E em outras ocasiões, quando eu recebi o título de cidadão caraubense e a comenda João Vicente de Queiroz, ele e ela sempre estavam conosco. Eu pedi para ele vir hoje. E para mim é como se ela estivesse ali. E pedi a meu irmão também, Luizinho Lima, que veio atender o convite. E eles hoje estão representando a minha família materna e paterna. De maneira que eu agradeço muito a presença deles nesse momento de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o texto diz assim, versículo 1. Então Elias, o tesbita, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteiro ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, pertencente a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Senhor, nós estamos diante de Ti. Nós acreditamos que a Sua presença é notória no nosso meio e que Tu preparastes essa noite para chamar os Teus servos a esta conversa. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós precisamos da revelação da Sua palavra, palavra que sonda, que prescruta o mais profundo de cada criatura humana, e que Teu Espírito hoje, que tem posse de cada salvo neste lugar, tenha liberdade de falar profundamente ao Seu povo. Nós Te agradecemos diante da Sua presença, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito bem, como estamos encerrando o encontro regional, é de praxe que a palavra
seja direcionada aos obreiros ou, em algumas outras ocasiões, à igreja. Hoje, pelo texto, já dá para se notar que a palavra é direcionada aos obreiros. Nós temos obreiros de longa caminhada, de décadas de caminhada, mas temos obreiros que só deu alguns passos, de maneira que a mensagem da palavra, ela vai com certeza se enquadrar em todas as fases da vida dos obreiros, porque o obreiro, ele precisa compreender duas coisas, porque muitas vezes, quando a gente deseja trabalhar na obra, a princípio a gente anda sob a bandeira de que Deus nos chamou, e a gente se apresenta, e a gente faz toda sorte de serviços que está ao nosso alcance, mas o que acontece é que, quando a gente quer começar, foi Deus que nos chamou, mas quando a gente, por algum motivo, sai dos trilhos, a gente nunca diz que foi Deus que conduziu, aí a gente vai colocar na mão de alguém. Mas se a gente olhar na Bíblia, ninguém que Deus chamou e vocacionou foi parado por homens. Ninguém. Ainda quando matam, no livro de Atos, cada gota de sangue de um crente que descia, produzia novos convertidos. Não para. Então, a primeira coisa que a gente deve perceber, a você que faz a obra, a você que está começando, que almeja o episcopado, e a Bíblia diz que quem almeja tal excelente obra almeja, é que você precisa saber qual a sua posição. A primeira coisa é saber se nós fomos vocacionados, porque o ministério não se é ganho, não se é alcançado pelo estudo que a gente faz na faculdade de teologia, não é alcançado pela nossa posição social na igreja, não é alcançado pelo carisma que a gente tem, mas o ministério, ele é uma vocação dada por Deus àqueles que Ele quer chamar para uma determinada obra. Então não é porque você acha bonito, eu já disse aqui em outra ocasião, não é por causa do status, que não, de status não tem nada. O ministério ele não dá status, é engano quem acha que dá status. O ministério é você pôr uma carga, já viu as ancoretas que carrega água, e os cambitos que colocava para carregar palha, e aqueles alforjes que colocava para carregar rapadura, é isso que coloca nas costas de quem se levanta para trabalhar. É isso mesmo. Então, quando não se tem consciência da vocação que é chamado, quando se confunde vocação por falar bonito, quando se confunde vocação pela nossa habilidade de fazer algumas coisas estereóticas, facilmente se frustra durante a caminhada. Facilmente. Quando eu digo se frustra, não estou falando daquelas intempéries que todo mundo vive, estou falando da frustração que lhe arranca dos trilhos e lhe faz viver uma vida aquém. Geralmente quem procede assim termina como inimigo da obra. Quem não tem vocação
vai terminar como inimigo da obra. Se opõe, porque se frustra. Então é preciso, primeiro, ter a vocação de que você realmente foi chamado, ter a certeza. E essa garantia não é dada por quem está de fora, é dada pelo o Senhor que o arregimentou para o trabalho. É o Espírito Santo que faz esse processo de vocação no seu coração. Primeira coisa. Segunda coisa é o processo da caminhada de um vocacionado, porque são dois tipos que têm dificuldade. O processo que a gente vê aqui no livro, no primeiro livro de Reis, com o profeta Elias, é o processo que vai acontecer conosco, que acontece conosco. E isso, embora seja muito espinhoso, é muito natural. Você olha nas páginas das Escrituras, nos homens vocacionados por Deus, e você vê isso saltando delas. Umas dessa forma, outras de outra forma, mas a história, ela vai se repetindo na medida que os vocacionados vão sendo apresentados. Existe vocação para longos pastorados, para longa missão, que dura décadas. Existem vocações, existem trabalhos que Deus levanta de maneira rápida. É o que me parece que aconteceu com o trabalho de Elias. Era uma situação caótica, extrema. A nação estava desviada, e naquela condição ali, matar o rei, tirar o rei, trocar de rei, não iria resolver nada, porque o povo já estava enraizado. No coração do povo, a adoração aos deuses sidônios, por causa de Jezabel, a mulher de Acabe, que era filha de Et-Baal, o rei dos sidônios, que desviou a nação, que comandava o reino na verdade. Acabe, você nota que era apenas um fantoche na mão da esposa. Então tirar Acabe do reino não iria resolver, porque o problema já havia passado para o povo. Tinha que ser uma coisa radical, que golpeasse o coração desviado do povo. E Deus, como na história, muitas vezes, em muitas ocasiões, desde o Egito e em outras, tratava esse tipo de questão ferindo a idolatria do povo. E foi isso que fez. O principal Deus de Israel, agora, Deus daquela nação, era Baal. Baal é o São José de hoje, era o Deus da chuva. Eles acreditavam que era Baal que mandava chuva. Então essa era a crença do povo. Israel havia se desviado, porque Jezabel havia proporcionado os caminhos, manipulando o esposo, até que Israel deixou de acreditar em Deus para acreditar em Baal. E Deus precisava tratar isso. E tem ocasiões que Deus levanta ministérios radicais. É preciso que Deus levante pessoas com ministérios radicais, para tratar radicalmente determinadas ocasiões. Só que aconteceu com Elias o que muitas vezes a gente não considera, que muitas vezes Deus nos dá a palavra profética, mas o primeiro a provar dela somos nós. A gente acostumou a pregar para os outros, a discursar para os outros. Nós ouvimos isso aqui. Eu já pregando no ano passado, atrasado, não sei quando, lá em Santa Cruz, eu preguei naquele texto de Pedro sobre as lutas. E quando eu comecei a ler o texto, eu me lembrei de uma palavra de Maria Helena sobre o assunto, não do texto, mas sobre você, o que você prega, você vai ser provado naquilo. E quando eu comecei a ler aquele texto, Deus me falou: você vai passar por isso. E 3 dias depois eu comecei a passar o processo. 3 dias depois. Você vai passar por isso. Você vai ter que mostrar sua resistência, até onde você suporta a prova por causa do meu nome.
Então Elias agora é levantado por Deus para uma tarefa de desestabilizar a adoração de Baal, de ridicularizar Baal, e a única maneira era ferir Baal naquilo que o povo acreditava. Então Deus manda que Elias profetize a seca, mas ele haveria de ser alcançado pela seca. Ele foi o primeiro. Temos que compreender, e isso é uma verdade. Pode observar, desde aquele dia que Deus falou comigo, eu fiquei prestando atenção, todas as mensagens. Isso aconteceu comigo desde quando eu fui para o campo. Eu já contei a história a vocês. Quando o pastor me deixou lá em Pilões, ele me deixou chorando, porque na hora que o pastor disse, vamos embora, eu comecei a chorar e disse, me leve de volta, pastor. A minha mudança foi na mala do Logos do pastor. Era um balde com umas panelas, uma cadeira velha que eu levei para me sentar, as minhas roupas e um fogão de 2 bocas que era da igreja de Pau dos Ferros que Fábio me deu, que quando a gente acendeu para fazer um café, o fogo saía aqui pela chave. E aí eu passei 3 dias deitado na rede chorando, 3 dias sem comer, 3 dias deitado, 3 dias chorando, pedindo a Deus para vir embora. E no 3º dia o Espírito Santo disse, está na hora de você fazer o que você prega. Porque a única coisa, nessa hora deu uma saudade de mamãe, que era a comidinha de 11 da manhã, roupinha engomada, era uma saudade de mamãe. O Espírito Santo disse, está na hora de você fazer o que você prega. Você não diz? Quem deixar amor de pai e mãe, quem não deixar amor de pai, mãe, esposa e família, por amor de mim, não é digno de mim, do meu reino. Vai me trocar. E eu não chorei mais. As lágrimas acabaram naquela hora que o Espírito Santo falou ao meu coração. Então Elias é esse modelo que recebe nas mãos uma extraordinária obra, certeza de ministério, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Guarda o segredo. Agora, o outro lado da balança, que Deus trata muito conosco, que a gente nem imagina, é tratar do nosso coração, porque muitas vezes a gente faz grandes coisas, mas depois o coração se envaidece. E tratar na vida de crente, vaidade, presunção, soberba, o remédio é mais amargo do que os 3 anos e meio de seca sobre Israel. E Elias tinha, quando você vê, depois de todo o processo de Elias, no final ele achar que só tinha ele no mundo todinho, aí você entende o processo que passou. Às vezes a gente acha que no mundo todinho só tem nós para aquele serviço. É engano seu, meu chapa. O Deus que faz o serviço, sustenta, não sustenta só você não, tem mais 7.000 guardados no alfoge de Deus. Trata a vaidade. Isso Deus trata desde o início do ministério. Ele começou de uma forma assim meteórica. Chega, a Bíblia não dá nem relato muito sobre a vida de Elias. Ele chega no momento crucial e chuta o balde. Vai parar de chover até que eu diga de novo que vai chover. E quando termina isso, o processo já começa nele. Disse o Senhor a Elias: levanta-te e vai para o arroio de Querite. É aí onde a boca começa a esquentar. Querite ficava 200 quilômetros de Samaria. O arroio de Querite era um ribeiro temporário, que descia das montanhas de Efraim, passava pela Alta Galileia e desaguava no Rio Jordão, é onde é a Transjordânia. A palavra Querite
E segura aí. Ela significa cortar para que caiba no lugar certo. Aleluia. Porque Deus não enviou Elias para o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é permanente, não seca. Ele envia para um afluente do Jordão que dura no máximo 5 meses de água. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Tem momento que as possibilidades que você tem, que muitas vezes a nossa fé é nas possibilidades que a gente tem de ser ajudado. E Deus diz: eu vou tratar só com você, vou te levar o mais longe possível. Lá você vai ficar sozinho. Vai aprender a ficar sozinho, vai entender que vai ter momento que seus amigos, seu melhor amigo, seu esposo, sua esposa, seus pais, seu pastor, sua igreja, não vão poder chegar junto. É você sozinho lá em Querite. E lá em Querite Deus trata essas vaidades do nosso coração. Deus trata, apesar de sustentar, você vê? Quem está na presença de Deus, mesmo em Querite tem sustento de Deus, mesmo em Querite tem sustento de Deus, mesmo em Querite, quem está na presença de Deus, a serviço de Deus, Deus sempre providencia Querite. Segundo, Querite é passageiro, tem prazo de validade. Porque Querite, na medida que não tem os nossos amigos, as nossas possibilidades, a junta de missão, mas Deus, Ele vai enviar os corvos. Corvo é animal, é um tipo de ave de rapina profundamente egoísta, que briga pela comida. Deus pega as possibilidades que você nem imaginava, as pessoas que você nem imaginava, o momento que você dizia: não tem ninguém que me ajude, ninguém me acorde, eu estou aqui lançado sozinho para morrer. Deixa eu dizer uma coisa: se você está em Querite e está na presença de Deus, os corvos vão aparecer. Eles vão aparecer. Você pensa que Deus não me disse um dia desse, não? Vou lhe levar em Querite. Ah, vocês não sabem como é Querite. Como é ficar à mercê dos corvos, esperando, olhando na porta quando é que eles vêm. Porque nesse momento de Querite, nem adianta gritar pelos amigos ou pela liderança ou por quem quer que seja, eles não vão ouvir. Você está a 200 quilômetros de distância, você está longe. Querite, é em Querite que Deus corta as arestas. É em Querite que Deus corta o que sobra, o que não serve, o que não precisa, para colocar no lugar certo. A chamada de Deus tem endereço certo, tem lugar certo. Ele não fica com você jogando: vou botar você para ver se dá certo, tentando adivinhar. Não, Deus tem endereço certo. E no endereço certo, na brecha, na fenda da rocha, só vai caber quando Deus cortar o que não interessa a Ele. Porque o que não interessa a Ele, que está em nós, amanhã vai nos ser prejudicial. É por isso que Querite precisa passar na nossa vida, ou nós precisamos passar por Querite. Tem prazo de validade. É 5 meses no máximo. Mas tem coisa que Querite não tira. Tem tipo de vaidade que Querite não tira. Quem tira é a humilhação. Não é a humilhação dos homens, não. Essas aí a gente estribucha, esperneia. É quando Deus diz: você precisa passar por outro estágio. De Querite para Sarepta ficava mais longe do que de Samaria para Querite. Era mais de 200 quilômetros. Agora se levanta, o ribeiro secou, não tem mais nada, acabou-se. O processo de Querite encerrou. Vai para Sarepta. Sarepta é terra do inimigo.
É terra que Baal manda. É terra de ímpio. Sarepta não tem crente não. Tem não. Tem ímpio, tem adoradores de Baal. Vai para Sarepta, porque eu dei uma ordem. Imagine um homem naquela época sendo sustentado por uma viúva. Humilhação, quebrando. Sabe o que é que quer dizer Sarepta? Você sabe o que é que quer dizer Sarepta, meu amigo? Fornalha de fundição. Cadinho, aonde se coloca a pedra preciosa para tirar os restolhos, o que não presta, ele põe fogo, e nada para nos quebrantar mais do que humilhação. Porque muita gente, se não for humilhado, vai ficar vaidoso, não vai pisar no chão quando tiver que fazer a grande proeza do Monte Carmelo. O Monte Carmelo, se não passar por Sarepta e por Querite, tem gente que não aguenta a glória do Monte Carmelo, meu amigo. Vai para Sarepta, vai para a fornalha que eu vou fundir. Eu vou passar você no cadinho, no canzil. Eu vou derreter o que ainda resta, que não me interessa. A gente sonha muito com obra extraordinária. Para coisa extraordinária, meu amigo, o processo é extraordinário. É extraordinário. O processo é extraordinário. Vai para Sarepta, que eu dei ordem para uma viúva. A viúva estava morrendo de fome. Dei ordem para uma viúva para te sustentar. Chega lá, a viúva só tinha restinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E ela disse: vou fazer o último pão e vou comer com meu filho e vou esperar a morte chegar. Se a mulher conhecesse aquele cantor do mundo, Raul Seixas dizia: com a boca aberta, escancarada, esperando a morte chegar. Mas ela disse: vou comer o pão e vou esperar a morte. Não tem mais nada. A ordem de Deus era: não vai abençoar aos seus amiguinhos, não, abençoar a viúva de Sarepta. Dê a ordem, profetiza, porque a ela eu dei a ordem de te sustentar. Isso é humilhação. Então você está passando por Querite, velho, sustenta a barra, que Querite é passageiro. Deus não vai deixar você morrer em Querite, mas é preciso que você passe. Deus não vai deixar você morrer em Sarepta, mas é preciso que você passe, senão você não consegue resolver o assunto do Carmelo. Você vê que o negócio era tão medonho, que até aí o profeta estava fugindo por ordem de Deus. Uma coisa é fugir por ordem de Deus, a outra coisa é fugir por covardia. Deus não se responsabiliza quando a gente foge por covardia, ainda que a sua misericórdia se manifeste, como foi no caso de Elias, dando o pão para ele caminhar mais 40 dias e 40 noites até Horebe. Lembra da história? Ele fugiu. Depois do evento do Carmelo, o valentão, mas é claro, só é valente na presença de Deus, meu amigo. Esse tipo de coisa só resolve debaixo da orientação da palavra de Deus. Esse tipo de investida, de golpe no reino das trevas, só se consegue debaixo da orientação de Deus. Depois desse grande projeto, aí vem o desmontar da barraca. Você imagine se Elias não tivesse passado esse processo, como é que ele teria reagido depois do Carmelo? Se é que ele tinha chegado ao Carmelo. Sob a ameaça de morte, ele enfrenta 850, agora uma mulher sozinha bota o homem para correr.
E ele foge. E foge com essa história: eu sou zeloso da obra do Senhor, e estão querendo tirar a minha vida, estão querendo me acabar, estão querendo me exterminar, e fugindo. Fugindo. Dorme, Deus, pela misericórdia, porque ainda tinha um serviço para chamar, para fazer, está vendo? Como quando Deus chama, o serviço não fica pela metade, homem nenhum impede. Não impede. E aí Deus levanta, dá uma comida, ele come, dorme de novo, dá mais comida, anda 40 dias, 40 noites, fugindo. Agora Deus não dá mais orientação, inicialmente. Agora Deus questiona: o que é que está fazendo aqui, Elias? Ou seja, eu não lhe chamei para cá. Você não está debaixo de minha ordem mais. Não está debaixo da minha orientação. Você está debaixo da sua vaidade, cara. Porque eu sozinho, só tem eu, bolachinha, última bolachinha do pacote, segurando a bandeira do Senhor. Última bolachinha, eu ainda tenho uma padaria inteira. É o que Deus diz: eu reservei para mim. Aleluia. Quantas sareptas Deus não levou os outros 7.000 profetas? Eu reservei para mim 7.000. Você não é só você não, Elias. O mundo não gira em torno de você não, velho. As coisas não só acontecem por sua causa não, Elias. As coisas acontecem porque eu faço. Não há quem possa fazer alguém escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. E Elias fica naquele negócio: só tem eu, só tem eu, só tem eu. Homem, seu tempo passou, quer saber? Quer saber? Desce, vai ungir rei. Azael, não sei quem lá, unge rei em Samaria, unge rei em Israel, unge profeta no seu lugar, que eu estou vendo que você agora é só reclamar. Unge, passa logo. E assim termina o ministério de Elias. Tem ministério que é meteórico, é para momentos específicos. Mas quanto mais específico, quanto mais profundo, mais Deus precisa trabalhar na vida do homem que Ele chama. Então não gema não, velho. Você está em Querite? Chama não. É assim mesmo. Você está em Sarepta, é humilhação, né? Eu, pastor, tendo que viver de oferta da cesta básica. É humilhação mesmo. Porque se você vivesse na bonança hoje, tu era estragado, velho. Tem que valorizar o que Deus dá. Seja um pedaço de pão trazido no bico podre de um corvo, seja